Cara, fugindo um pouco aqui do contexto aqui, é um negócio assim que Deus trata muito na minha vida, tem tratado muito há um longo tempo em relação à hombridade, né? E quando tu tocou nisso, eu Uhum, decidi fazer algumas perguntas em relação a isso, né? O uhum, que significa essa transição para você de menino para homem? O que um homem de Deus ele precisa ter? Que caráter ele precisa ter, né, para ele talvez se transicionar? Né? Porque hoje a gente vive uma escassez de homens de Deus. A uhum, gente vê meninos de Deus, uhum. basicamente, pessoas, homens que não se posicionam, Sim. homens que não vivem aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Queria que tu Uhum. falasse, comentasse um pouco qual que é a sua Cara, visão sobre isso. eu resumo essa transição em uma palavra, em renúncia. Meu Deus. Renúncia. Porque o menino faz o que ele quer. Aham. Eu quero falar com 3 irmãs, eu quero dar em cima das irmãs, eu quero dormir até tarde, eu quero o trabalho que me paga bem, não aquilo que eu preciso, eu quero só dar rolê, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora o homem faz aquilo que precisa ser feito. Meu Deus. Então, não aquilo que vai agradar o homem, mas Aham. aquilo que vai agradar a Deus e aquilo que vai gerar nas pessoas. Então, cara, se tem uma palavra que possa definir para mim, Sim. que eu entendo que é uma transição, é renúncia. Renúncia. Porque se a gente não renuncia, a gente não conquista. Mas renunciar ao quê? Primeiro, eu tinha uma profissão. Tinha uma profissão de mecânico. Hoje, se eu tivesse ficado na VEG, estaria muito bem. Eu Uhum. sempre estudei desde os 14 anos. Então eu renunciei àquilo por algo que Deus queria, que era o centro de treinamento judá. Sim. Como eu falei no começo, eu não queria o centro de treinamento judá. Então eu renunciei ali. Quando eu renunciei, cara, eu tava na igreja convertido, eu não ganhei uma alma. Não que eu ganhei, né? Através de mim, né? Isso Sim. ficar claro para as pessoas, né? Mas eu não consegui, cara, não conseguia falar de Jesus, meu testemunho, nada. Então quando eu fui para a academia, meu Deus, quantas almas que voltaram para Uhum. Cristo, conheceram a Cristo, quantas pessoas restauradas. Então eu renunciei à minha profissão, renunciei meu bom salário, renunciei à minha tranquilidade. Lá é uma empresa, eu vou lá, passo o meu crachazinho, final do dia eu vou embora, sexta-feira eu esqueço. Sim. Não é minha responsabilidade. Renunciei isso e hoje renuncio de novo agora à minha academia. Hoje minha academia ela funciona sem eu, Aham. só com os instrutores, com as pessoas. Por quê? Porque Deus tem outra coisa para mim nesse tempo, Sim. que é a questão política, na É. pré-candidatura a vereador. Aham. Não é o que eu queria, Sim. entendeu? Sim. Então eu construí algo no centro de treinamento judá, só que Deus, tu é homem, Aham. renuncie. Agora eu tenho algo novo. Legal. Não Meu queria, Deus. não, não queria, mano. Quem que quer? é, quem que quer ir pra política Sim. hoje, Sim. aqui? A gente sabe como que funciona, né? Aham. Fugindo um pouquinho do assunto. Então a renúncia eu vejo assim que quanto mais eu renuncio, cara, eu vou renunciar aquilo que é bom pra mim, para ser bom pra minha esposa ou para as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou renunciar o meu sonho para que 4, 5 pessoas alcancem o sonho dela. Aham. Eu vou renunciar de eu pegar e ficar em casa agora de boa, do que pegar e vir falar do que Deus fez na minha vida e talvez ajudar uma pessoa. Sim. Então eu acho que, cara, um homem, mano, precisa se mover em renúncia. Mano. Enquanto a gente faz o que a gente quer, a gente não conquista aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Sim. É simples assim. O evangelho, a hombridade está ligado muito à renúncia. Menino faz o que quer, homem faz o que precisa ser feito. Para mim é isso. Sim. A Meu maior Deus. transição, né, na minha vida sempre foi isso. Sempre foi marcada com uma renúncia, mano. Aham. Uma renúncia. É, eu vejo assim, né? Eu acho que muitas pessoas veem essa transição e essa liderança que Deus, né, colocou assim na tua vida, tanto liderança de GC como liderança do CT Judá e agora talvez uma liderança política. Uhum. Queria que tu falasse como que foi esse primeiro impacto de liderança na sua vida, né? Como que você entendeu que você precisava liderar?
ou você se posicionou, ou foi algum chamado específico, Uhum. porque você tem isso na sua identidade, né? Sim. Se tu olha assim, cara, todo homem ele tem que ter um posicionamento de liderança, Uhum. porque a primeira liderança, você é o líder da tua casa, Sim. né? Uhum. Começa na tua casa. Deus ele deu a responsabilidade para o homem de ser homem da sua casa, de ser o protetor, o provedor, né? O cara que vai estar ali à frente, a responsabilidade da sua casa é do homem. Sim. Claro que começa ali, mas Deus ele avançou, né? Hoje tu é líder, basicamente, né? Do professor de Muay Thai, né? Futuro, né? Não. Tá na mão de Deus. Conta um pouco pra gente. Cara, tem perfis, né, de pessoas, né? Aham. Tem pessoas que nascem já com algo para liderar, né? A gente vê muito isso nos temperamentos, né? Sim. Por exemplo, assim, eu sou um colérico, falando de temperamento. Aham. Então, o colérico sempre tem esse impulso para liderança. Por exemplo, num ambiente que tá todo mundo que precisa ser feito alguma coisa, ninguém faz nada, é o cara que vai chegar lá, vai falar, vai determinar a função e a coisa vai acontecer. Aham. Então, é uma personalidade. Então, tem pessoas que nascem já com algo para isso e tem pessoas que conquistam, que se aperfeiçoam, que treinam, que se capacitam, né? Sim. Eu demorei muito para entender eu ser líder, entende? Sim. Eu sempre tive um posicionamento. Eu sempre tive voz quando eu jogava em time, então eu não tinha problema de organizar, por exemplo, para ir jogar bola. Aham. Sabe, o time tava lá, não tinha problema em falar. Então já começava ali em resolver, porque o líder sempre vai ser o cara que vai resolver as coisas. Sim. Vai resolver o problema e vai fazer as coisas funcionarem. Sim. Então eu sempre tive uma aptidão para isso. Aham. Por muito tempo eu fiquei muito fechado, né, devido a algumas coisas. Mas eu creio que o que destravou mesmo assim foi o esporte. Foi o fato, né, de ter começado a dar aula. Trabalhar com pessoas, né, com diferentes tipos de pessoas. Trabalhar com um atleta. Então isso dali forjou muito, né? Sim. Porque uma coisa é, né, são diferentes, né? Treinar uma pessoa para ser um empresário é uma coisa. Sim. Para ser um fotógrafo é outra. Para ser um atleta é outra. Então são vários pontos diferentes. Então ter começado a preparar atletas, isso fez crescer demais. Aham. Ah não, depende de mim. Por exemplo, quando eu fui 3 anos atrás para o Rio de Janeiro com 7, 8 atletas. Sim. Então eu levei 8 atletas para o Rio de Janeiro. 7 era menor de idade. Aham. Então tudo na minha responsabilidade. Aham. E eu tinha... Hoje eu tenho 26, eu tinha uns 23 anos. Aham. Tinha 23 anos. Então ter que resolver isso forjou muito a minha liderança. Sim. Forjou muito, fez eu estar me tornando o líder que eu sou hoje. Cara. Então, e o pastor, né, cara? O pastor, né? Quem anda com o pastor Murilo ali sabe como que funciona. E ele sempre vê algo a mais na gente, né? Sim. Então o fato dele impulsionar, incentivar, por exemplo, a academia. A academia, quem fez a logo da academia foi o pastor. Sério? Não sabia disso. Não, quem fez a logo dela foi o pastor. Aham. Foi feito na igreja essa logo. Meu Deus. Entende? Então o pastor sempre me impulsionou. Eu devo assim muito a ele, eu aprendo muito com ele a liderar. Então um ponto é esse, o aprendizado, né? Aham. O aprendizado. A gente já nasce com algo ali dentro, mas pessoas são fundamentais para que a gente aflore aquilo que tem. Sim. Por isso que vem o líder, por isso que vem o discipulador. Por isso que Jesus investia tanto, né, no discipulado. Sim. Por isso que a Casa dos Filhos investe no discipulado. Por quê? Porque daí o líder impulsiona. Pô, é por esse caminho aqui. Sim. Você precisa fazer isso. Sim. Precisa deixar isso de lá. Então eu aprendi muito a liderar com o pastor Murilo, esse jeito, né? Eu só precisava ser mais carismático que nem o pastor, né? Aham. Então a gente está numa constante transformação, mas é como eu falei, são perfis, né? Sim. Então o perfil da minha liderança é palavra curta e direta. Sim. Por quê? Porque é o meu perfil. Aham. Aí às vezes as pessoas não crescem porque não sabem, né? Não Aham. conseguem se adaptar a uma visão. Que querem que o líder seja do jeito que ela quer. Sim. Tá cheio de gente assim que quer que... Ah, mas eu quero ouvir o que eu quero. Não, tu tem que agir comigo do jeito que eu quero, senão eu não faço. Sim. Senão eu não quero. Senão eu não vou fazer isso pra Jesus. Aham. Dá vontade de dar um pescoção, né? Sim. Pô, o cara quer crescer na vida e quer ouvir o que ele quer. É. Não.
Então pega e fica sozinho. Sim. Se é o que ele quer fazer. Para que líder? Tá entendendo? Sim. Então quando você se sujeita a uma liderança, você tem que estar pronto para aquilo, né? Mas, cara, pastor Murilo é sensacional nessa questão de ensino, né? Principalmente ali que preparou a gente para GC, preparou a gente para os voluntários, né? Aham. Então eu aprendo muito com ele, devo muito a ele, a pastora Manu, devo muito a eles, muito. Sim.